Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje do texto do livro Fonte Viva e a numeração é 76. O título dele é Fermento Espiritual. Bom, a passagem que é trabalhada é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, que diz: Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Foi uma frase de Paulo de Tarso. E a gente pensa um pouco, né? Olha só. A gente coloca um pouquinho de fermento na massa, daqui a pouquinho a massa toda, ela já consegue saber da existência daquele pouquinho de fermento e reage àquele fermento. E aí a gente percebe o seguinte: o que o Emmanuel quer trabalhar sobre essa passagem de Paulo de Tarso? A gente percebe, não, tranquilo, obrigado. A gente percebe que uma das coisas que ele vai trabalhar com a gente é a influência das nossas mentes nas mentes das outras pessoas. Porque o texto de Paulo se refere exatamente a isso. A gente tem que ter pensamentos no bem, equilibrados, a gente tem que pensar no bem, porque quando a gente não pensa assim, a gente naturalmente dá passagem para que outros pensamentos trabalhem em nós. Quantas vezes nós desistimos de alguma coisa porque alguém chega até nós e mata a ideia no nascedouro? Quando a gente estava pensando, olha, eu estou pensando em fazer isso, não, que bobagem, isso é muita coisa difícil. Estava pensando em fazer medicina, nossa, é uma coisa difícil demais de fazer. Eu estava pensando em fazer uma coisa, não, você não tem capacidade para isso. Nós não percebemos que aquela pequena informação, nesse caso, não fermentou a massa, né? Azedou a massa. E aí a pergunta é: como nós podemos proceder? Hoje eu estou aqui à frente, falando, tentando não falar nada de mim. Tudo que eu vou tentar falar é do Espiritismo de Paulo e de Emmanuel. Porque se for falar de mim, eu tenho muito pouco a acrescentar. Mas o que eu li no texto já fermentou dentro de mim, e esse fermento dentro de mim criou possibilidades, né, de eu visualizar outras aplicações na minha vida. Então a pergunta que a gente tem sempre que fazer é: o bem está fazendo em mim toda a reestruturação do meu ser? Porque por milênios eu já estou acostumado com o pensamento no mal de outras reencarnações. E é fácil a gente perceber isso, porque quando a gente vai trabalhar o campo do sexo, quando nós vamos trabalhar o campo das questões que nos interessam, que tem a ver com o nosso interesse pessoal, a gente tem facilidade de concentrar horas nesse assunto. Se o caso é no campo afetivo, e eu estou querendo aproximar de alguém, eu já penso 1000 possibilidades. E nessas 1000 possibilidades, eu já penso: se falar assim, eu falo assado. Se agir assim, eu já sei, eu faço assim. Se acontecer essa situação, eu faço assado. Então, nós conseguimos construir mentalmente todas as possibilidades, todas as saídas que possam acontecer daquele encontro. Quando a matéria é pensar em algo para passar alguém para trás, não estou falando dessa vida, de vidas passadas, a gente gastava horas. Então, para a gente, às vezes, perceber como é difícil, toda vez que a gente está em um momento de alegria, refestejando, quando nós estamos num momento de congraçamento, tenta ter uma conversa edificante.
a gente não consegue falar mais do que 5 minutos antes de ser interrompido. Alguém vai dizer para a gente: nossa, que papo cabeça, que papo cabeça, que dificuldade de... Você está levando isso aí para um outro campo. Hoje é dia de festa, para que ter assuntos pesados? Agora, vai conversar algo fútil. A conversa leva horas. Sem pestanejar. Jesus foi crucificado em uma época de festa para o povo hebreu. Estava se aproximando da Páscoa, a celebração da liberdade que eles conquistaram. Então todos ali estavam inebriados. Muitos estavam inebriados, não podemos dizer todos. Então quando Pilatos faz a pergunta se é Jesus que o povo deveria libertar ou se era Barrabás, o povo gritou Barrabás. Mas estava alcoolizado. E aí a gente se pergunta, tá, se fosse uma outra época, uma época de sofrimento, eles iam estar procurando ali quem? Jesus para consolar. Porque saberia que o que Barrabás teria para consolar seria muito pouco. Então, a resposta talvez fosse diferente. Não é à toa que a escolha foi Barrabás. E aí, muitos talvez não soubessem nem o que gritar e por que gritaram. Me faz lembrar a primeira vez que eu fui no centro espírita em Belo Horizonte, o centro espírita chamado Manuel Felipe Santiago. E na hora que eu cheguei no centro espírita tinha uma fila. Eu entrei na fila. Aí eu virei para o rapaz da frente da fila e falei assim: para que serve essa fila? Aí o rapaz da frente falou assim: eu não sei, eu vi a fila e entrei também. Aí o outro estava mais à frente: essa é a fila do passe. Ah, e o que é o passe? Então, ou seja, parece que nós brasileiros não podemos ver uma fila e falar assim: vou entrar, porque tem fila que é coisa boa. Então está todo mundo gritando Barrabás, vamos gritar Barrabás. O que eu gritei? Não sei. Quem que era a outra pessoa? Não sei. A gente tem tendência de julgar. E aí a gente percebe que esse ato vive nas nossas vidas de modo geral em quase tudo. Porque nós estamos vivendo num lar onde o meu pensamento contamina o próximo. As minhas atitudes contaminam o próximo. Bastava um gritar Barrabás para um monte começar a gritar Barrabás. Então, há uma pesquisa que diz o seguinte: somente 4% da população mundial sabe tomar uma decisão no momento crítico. 15% entram em desespero e 81% esperam uma ordem. Então, o que acontece? Isso realmente é um quadro geral da sociedade, e mesmo que a gente, depois dessa nossa conversa, mudemos de assunto, não vai mudar esses 4% mundial. Certo? E o que é isso? É o seguinte: é o tipo de pergunta que eu faço. Se eu fizer a pergunta, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer, eu entro no desespero e a resposta sempre é aquela que está associada ao meu desejo, ao meu interesse pessoal, e eu vou fazer parte dos 15% que entram no desespero. Se eu não fizer pergunta nenhuma, eu faço parte dos 81%. E quem faz parte dos 4%? Aqueles que aprenderam a fazer a pergunta: o que eu devo fazer? Então, no momento de crise, se você faz a pergunta: o que eu devo fazer? O que eles esperam de mim? Aí sim, nós vamos perceber que nós vamos ter respostas para isso. O que eu devo fazer? Caso contrário, eu tenho a tendência de ficar em silêncio
ou tenho a tendência de fazer parte dos 17%, dos 15%, desculpa, que entra no desespero. Isso é tão grave que define rumos e profissão da nossa fé. Tem um caso de uma câmera de filmagem de uma loja que filma 3 meninos, 10, 12 anos, entrando numa loja de conveniência e lá eles resolvem colocar uns foguetinhos, aquelas bombinhas para estourar do 4 de julho deles lá, nos Estados Unidos, para que na hora que começasse a estourar, eles roubassem alguns doces e saíssem correndo, sem ninguém ver. Então, eles vão no lugar onde eles vão colocar as bombinhas, que é exatamente no local onde tem os cartões de Natal, ou seja, papel. Coloca um fogozinho ali para acender, só que o fogo pega no papel. E eles já passam perto dos doces para roubar doces. Quando se vê, o fogo já está na altura de 1 metro. Já aquela chama larga de 1 metro. E aí, os meninos vendo que não está tendo nenhuma reação, que não vai ter reação nenhuma, caem fora da loja. E aí você vê na loja, umas 4 ou 5 pessoas na fila do caixa, enquanto o cara está lá pagando os boletos, e você vê o atendente, olhava para o fogo e digitava mais rápido para ver se ele conseguia terminar aquele assunto para depois cuidar do fogo, em vez de parar o que tem que fazer e ir lá cuidar do fogo. Aí a gente vê pela câmera de segurança um cara passando na calçada, anda, olha para dentro da loja e continua andando. De repente esse cara volta e fala assim, sai da loja. Aí o pessoal que estava esperando para pagar a conta sai da loja, o atendente sai da loja, e aquele fogo já está tomando conta da loja inteira. E aí o documentário da Discovery diz assim, segundos antes da temperatura dentro da loja ser, como fala, intolerável para a vida. Aí a gente fala assim, por que tomar essa atitude? Primeiro porque estava talvez ali todos aquele 81% sem saber o que fazer, estou esperando. Estou esperando o outro tomar a decisão, o outro está ali esperando acabar o serviço para cuidar do fogo. Né? E a gente percebe que a mal colocação em situações como essa, depois nós nos cobramos. Né? Ou seja, a minha atitude diante de uma questão dessa, se eu abandono alguém que precisava do meu socorro, mais tarde eu me cobro, por que eu tomei essa atitude? E lógico, é essa pergunta que vai fará a diferença da próxima vez. Já fizeram um teste, colocaram uma sala inteirinha, todo mundo sabendo do caso, menos um aluno. E do lado de fora eles colocam um fogo para fazer fumaça. O professor sabe, todos os alunos que estão fazendo a prova sabem, menos um. E aquele aluno que não sabe que aquilo é uma armação, olha para o fogo do lado de fora, vê o fogo e tenta avisar o professor, e o professor está ali compenetrado, né, na questão da prova, olhando, observando, e ele não consegue casar o olhar dele com o professor. E ele fica sem saber. Ele olha, os colegas estão todos tranquilos fazendo a prova. O que ele decide? Voltar a fazer a prova. Incapaz de dizer, olha, a gente está pegando fogo ali fora, nós temos que parar essa prova aqui para poder apagar aquele fogo. Só 4% das pessoas sabem tomar decisão num caso desse tipo. Os outros 96% ou vão entrar em desespero ou vão ficar sem atitude. E por que nós estamos comentando isso? Nós estamos comentando isso porque na vida nós somos igual uma pedrinha no lago. Toda vez que a pedrinha cai no lago, ela gera ondas que interagem com as pessoas ao redor, diretamente ou indiretamente. A minha atitude aqui é sentida pela minha mãe em Belo Horizonte. Inconscientemente é sentida. As minhas atitudes, minha vontade de acertar, minha segurança, minha tranquilidade, afetam os meus amados, como afeta diretamente até aqueles que eu não conheço. Porque é ela que define como eu vou dirigir, é ela que define o meu estado emocional que vai fazer com que eu dirija
mais civilizadamente. Então, nós somos fontes geradoras, porque nós somos um fermento, aquele meio catalisador para começar a reação. Nós somos um fermento. Podemos ser fermentos biológicos, químicos, podemos ser fermentos que catalisam. Será que a nós catalisar, adiantar esse nosso dino está sendo positivo? Qual é o peso do pessimismo na minha vida? Qual é o peso do derrotismo na minha vida? Como eu encaro e vejo as coisas que muitas vezes só serviram em certa época como defesa, mas hoje eu acredito aquilo como sendo eu, fazendo parte de mim. Nós somos individualidades. Quem somos nós? Se eu perguntasse e pedisse para a gente agora se definir, como nós nos definiríamos? Qual seria a forma como eu iria me expressar? Muitas vezes, boa parte dessa minha definição será a definição da personalidade fabiana e não da individualidade fabiana imortal. Porque essa individualidade imortal, ela pode às vezes estar até naquela faixa dos 81% que não fazem perguntas e por isso esperam ações externas para tomar atitudes. Nós estamos num planeta e nós temos medo de pensar aquilo que nos incomoda. Como assim? Eu tenho medo de perguntar aquilo que a resposta significa minha mudança. Eu não quero mudar. Eu quero manter do mesmo jeito, no mesmo padrão que eu estou. Sabe, às vezes a gente procura o espiritismo, a gente procura a casa espírita e o espiritismo para eu sentir paz consciencial para fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Mas se antes essas coisas não me traziam paz consciencial, não é porque tem a chancela espírita, porque tem um carimbo espírita, que ela vai fazer bem a partir de então. Estar aqui dentro, estar dentro de uma casa religiosa, seja espírita ou não, significa mudar quem somos. Matar o homem velho e fazer surgir um homem novo. É essencial para que a gente tenha vitória. Não é possível eu continuar com os velhos hábitos. É interessante porque a gente faz às vezes estudos profundos, reconhece que o caminho que eu estou seguindo não é o certo, mas sou incapaz de começar a mudança íntima que eu preciso ter. Sinto facilidades em interpretar a doutrina espírita, mas sinto dificuldade em aplicar a doutrina espírita na minha vida. É fácil a gente viver no mundo conforme os padrões de todo mundo que grita no rabá todos os dias. Difícil é começar a ser, no meio da multidão, aquele que grita Jesus. Minha voz pode ser fraca diante dos outros, mas eu vou ter a consciência tranquila de saber que fiz a escolha certa no momento crucial. Isso diz a tudo. Você está no meio de um grupo onde ali o debate está acalorado e ferrenho a favor de ideias negativas. Seja ela quais forem, pena de morte, eutanásia, aborto. E aí você chega lá e fala assim, eu penso diferente. É aquela voz que grita Jesus no meio da multidão, quando às vezes está se gritando barras. Porque você sabe que não tem mais espaço, talvez, para falar do que é essa. Eu penso diferente. E às vezes esse eu penso diferente muda a vida de um dos ouvintes. Eu sou exemplo disso. Com 14 anos de idade,
andava com um grupo mais velho de 16 anos de idade. E quando a gente tem 14 anos de idade, a gente acha que quem tem 16 já está preparado para o mundo. Aí quando a gente chega a 16, a gente acha que quem está com 18 já está preparado para o mundo. Porque já dirige, etc. Aí quando a gente chega a 18, a gente cai na real e descobre que ninguém está preparado para o mundo, a não ser aquele que se prepara durante décadas. Não é uma coisa fácil. Nós somos, às vezes, ainda crianças que fingem ser adultos, porque ainda não são maduros suficientes para isso. Então, estava eu lá no meio dos mais velhos, na minha concepção da época, aqueles que sabiam de tudo. Porque eu já estava preparado, já tinha 2 anos de frente. E na minha ilusão temporária, acreditava que eles já estavam mais preparados, tinham as respostas das dúvidas que eu tinha. E nós resolvemos fazer aquela caminhada, que para todo jovem é coisa simples, né? Nós vamos andar 17 quilômetros até a Serra da Piedade. Calma aí, gente, 17 quilômetros, uma senhora caminhando. Porque não é só ir 17 quilômetros, e depois voltar 17 quilômetros a 34 quilômetros de caminhada. Sol na cabeça, né? Vamos lá. Bom, naquela época tinha cabelo, ficava mais fácil, né? Podia ter tomado sol na cabeça. E aí, o que acontece? Os jovens estavam em 2 grupos. Os retardatários, que não conseguiam acompanhar os mais avançados na caminhada, estavam um pouco à frente. 2 à frente, uma meia dúzia atrás, e um que tinha mais disposição, que caminhava de um grupo para o outro. E com aquela alegria, não, vamos lá, gente, vamos dar qualquer coisa, incentivando. Esse era o doidão da vez. O nome dele, Vitor. E aí, de repente, o grupo atrás da qual eu estava, menos preparado fisicamente, para aqueles 34 quilômetros, começam a falar assuntos que preenchem a alma, né? Não. Eles estavam falando sobre os serviços do uso da prostituição. Aonde, em Belo Horizonte, se encontravam as prostitutas mais bonitas e etc. E eu, ali com 14 anos, ouvindo aquilo atentamente, porque se aquela é a realidade daqueles jovens de 16, será a minha realidade dentro em breve. Eu ouvindo aquilo atentamente e tentando assimilar aquelas informações. Quando de repente vem um Vitor correndo. E ele vira e fala assim, vocês estão discutindo o quê? Aí a gente, né, eu não, os outros falaram, os serviços pagos de sexo. Né? Não com essas palavras. Aí ele falou, isso nunca, eu nunca vou pagar para ter uma relação sexual. E saiu voltando para o grupo. Uhul! E aí, ou seja, ele foi a voz que gritou de Jesus no meio do grupo, gritando Barrabás. A maioria ali não deu a menor atenção, mas aquela voz ecoou dentro de mim. E eu comecei a me perguntar, o que levou o Vitor a dar essa resposta? Medo de pegar AIDS? Medo de pegar algumas doenças sexualmente transmissíveis? Medo de brincar com o sentimento da mulher? Medo de ser usado? Envolver algo que deveria ser só sentimento? Envolver dinheiro? Eu não sei os motivos dessa frase, mas eu sei que aquela frase caiu dentro de mim e fermentou. Ela criou uma massa própria para ser assada. E aí, a partir daquela frase, depois de muito refletir sobre ela, eu tomei uma decisão que na minha vida eu não usaria os serviços da prostituição. Por equilíbrio, e olha que naquela época eu não era espírita. Por equilíbrio e por acreditar no amor. Eu sou muito grato por essa frase, perdida, no meio de uma caminhada de 34 quilômetros. E ela me salvou. Já pensou se o Vitor ficasse cabrunhado, quietinho no canto dele lá? Eu não concordo, mas eu não tenho coragem de ir contra os meus amigos. Ele não fez discurso, ele não fez diálogos morais, ele só falou que para ele aquilo não servia.
Um grupo está discutindo sobre aborto. Eu tenho uma visão diferente e acho que a vida deve ser valorizada. Quem quiser, me pergunte mais. Você está no meio de um grupo onde todo mundo está dizendo as grandes vantagens de se beber até cair. Eu não bebo. E sou feliz assim. E quem quiser, pensa a respeito que possa ser feito diferente. Anos mais tarde, eu tive a oportunidade de ser ouvido da vez. Estávamos numa sala esperando, quando de repente entram dois discutindo exatamente o mesmo diálogo. Um com o apelido de da Lua, porque era doidão, e o outro, aquele sério, correto. Qual vocês acham que estava defendendo o uso de serviços de prostitutas? O sério, correto. O doidão era igual o Vitor. Talvez aquele espírito já estava tão calejado em vidas passadas por errar, que ele não fica preso nas questões simplesmente mundanas. Ele transcende daquilo que faz bem para o coração dele. Eu estou assim, me chama para conversa aí, né? Mentalmente me chama que eu tenho alguma coisa para colaborar. E aí, lógico, quem me chamou foi o da Lua. Fabiano, o que você acha? Aí eu comecei a expressar. Isso. Aí o outro, eu não concordo. Envolver dinheiro e sexo. Qual que é o problema de unir o útil ao agradável? Você está brincando com o sentimento dela? Não estou brincando, não. Ela sabe onde ela está se envolvendo. E olha, gente, tudo que eu falava ricocheteava e ia embora. E eu não conseguia achar algo que desse ressonância no coração daquele rapaz, que também tinha minha idade. Até que eu comecei a silenciar e me perguntar: por que o que eu falo não encontra ressonância no ouvido desse rapaz? E ouvi um espírito me dizendo: é porque você não está ouvindo qual é a proposta dele. Você não se colocou no lugar dele para sentir os apelos pelo qual ele ainda acredita nessa ilusão. Aí eu comecei a me colocar no lugar dele. E ele dizendo que queria ser igual ao tio, que o tio que ensinou ele a ser daquele jeito, e que ele era muito feliz. E aí, naquela hora que eu estava me colocando no lugar dele, eu senti a presença do tio do meu lado. Um mendigo de amor, arrasado como espírito. E na hora que eu senti o espírito do tio, eu aprofundei mais naquela chaga, ao ponto que de repente saiu da minha boca a seguinte frase: sabe qual é o problema, fulano, de usar o serviço de uma prostituta? Ele, qual? É que você vai fazer coisas que ela, por não ter dignidade, vai aceitar, e você vai se viciar naquilo. E no futuro, sua esposa não vai aceitar aquele tipo de atitude. E você vai ser infeliz porque você queria continuar aquilo que você aprendeu a gostar com a sua esposa e ela não vai aceitar. Então você vai ser infeliz no relacionamento. Nesse momento, eu calei, o da Lua calou, ele calou, e todo mundo foi caminhando, porque a gente estava no local errado, para onde ia ser a aula. E durante a aula que eu estava assistindo, de vez em quando eu olhava para ele, ele estava com um olhar perdido. Na hora que eu falei: olha, você está entrando num mundo que vai te criar vícios, e depois você não vai conseguir satisfazê-los mais, e vai te trazer infelicidade, é isso que você quer? Aquilo encontrou ressonância no coração dele. Então, gente, se a gente quer ajudar alguém, nós temos que saber qual é o fermento também certinho que encaixa na vida de alguém. Porque nesse momento, nós temos condição de ajudar. Eu trouxe um caso especial que aconteceu na minha vida. 2 casos, é porque são casos que eu tive sucesso, né? Os que a gente teve derrocado, a gente não conta, não. Isso aí a gente fica para nós, tá? Mas a gente tem que contar aquilo que a gente teve uma vitória parcial, para incentivar outras pessoas também a serem um fermento bom na vida de alguém. Nós temos uns minutinhos finais para finalizar. Eu queria mostrar o texto original do Emmanuel, que ele vai além do que eu trouxe aqui, em outros aspectos. E diz assim. Então vamos ler de novo a mensagem
está no capítulo 5, versículo 6 de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, que Paulo trouxe, que é o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa inteira, a massa toda? Emmanuel comentando: o fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quadros, nos quadros dos que nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que nós não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Por isso que a gente tem que ser sincero naquilo que a gente pensa. Mas o ser sincero não é falar o que a gente sente, mas o que a gente quer sentir. Não é falar como a gente está agora, mas onde eu quero acertar, o alvo a qual eu miro. Isso é ser leal com aqueles que nos ouvem. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno dos nossos passos, normalmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor. Enquanto nos rodeiam, porquanto naquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio das nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. Então, por isso, que quando a gente começar, nós vamos começar com uma ideia. E da ideia, para onde nós vamos cair? A mente, em razão disso, é uma sede de nossas atuações pessoais onde estivermos. Espera aí, se botou aqui. Olha, gente, pulou muito aqui. Eu vi que de repente nossos modos, vou ter que ir um pouquinho, porque ele pulou lá para o fim do texto. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno dos nossos passos, normalmente naqueles que se situam em posição inferior a nós nos ciclos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam. Porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro da elaboração de forças mentais do nosso semelhante. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensamente por intermédio das nossas ações. Na origem de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamentos e fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelecer atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerando, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se revelará reto e limpo. Então, lá no passado, quando o Vitor, naquele caminho tortuoso que levava à Serra da Piedade, que é uma subida, uma serra, na região de Caeté, o caminho estava tortuoso, mas era subida. E a frase do Vitor retificou aquele caminho de ascensão. Nesse campo, erros em outros campos também aconteceram. Talvez por falta de um Vitor que
e não falou a frase certa no momento certo. Emmanuel comenta que tem certas pessoas que despertam com o cantar de um pássaro, outros somente com a explosão de uma bomba. Que sejamos nós aqueles, quando estivermos no Espiritismo, a nos despertarmos diante de pequenos conselhos que recebemos desses pássaros que vêm a nos libertar. Porque nós não podemos, aqui dentro do centro espírita, aceitarmos que podemos e devemos continuar com as velhas atitudes do homem velho. Eu não sou Fabiano, eu estou Fabiano. Nessa vida, eu tenho coisas a qual eu me identifico, mas as minhas vivências são muito além disso. Vamos confiar que temos passados em outras vidas, em outras circunstâncias, em outras latitudes e longitudes, mas que toda vez que essas lembranças, esses hábitos do passado retornarem ao presente a conclamar ou a chamar a atenção de alguma coisa, querendo chamar a gente com os velhos hábitos, vamos lembrar que o Cristo liberta quando é gritado no meio de uma multidão, mesmo que todos aos lados estejam a gritar ainda Barrabás. Porque nós temos que vencer a nós mesmos com o Cristo, para falar como Cristo diz: eu vim e venci o mundo. E nós vamos repetir: graças a Jesus, nós viemos e aprendemos com Ele como também vencer o mundo. Vamos aprender esse caminho, porque Ele é libertador. Observar o que em mim precisa de mudança e procurar mudar. Não acredite que você é de uma determinada maneira, se essa maneira não for do Cristo. Tudo nós estamos conquistando aos poucos, e é melhor a gente conquistar os melhores atos para a nossa vitória e para a nossa ascensão espiritual. Para que esse caminho para a Serra da Piedade seja o caminho para a ascensão espiritual, rumo acima, sem cansaço, com a firmeza no bem de que eu contamino com o bem as outras pessoas. Deixe também ser contaminado pelo bem que as outras pessoas também estão a passar. Muita paz e que Jesus nos abençoe e proteja.